introdução aos 23 concílios superiores do mundo, dadas em 1889, e elas dizem o seguinte: Albert Pike, o chefão da maçonaria escocesa e o escritor da Bíblia da maçonaria. O que devemos dizer para as multidões é que nós adoramos a Deus. A vocês, soberanos grãos inspetores gerais, anotem esta citação. Eu vou falar mais devagar aqui. A vocês, soberanos grãos inspetores gerais, nós dizemos isso para que vocês possam repeti-lo aos irmãos do 32º, 31º e 30º graus. Notem que ele diz possam. Ele não diz que eles devem fazê-lo. Ele diz que vocês podem ao 32º, 31º e 30º graus. A religião maçônica deveria ser, para todos nós iniciados dos graus mais altos, mantida na pureza da doutrina de Lúcifer. Se Lúcifer não fosse Deus, será que Adonai, o outro Deus, que chamam de Jesus, cujas obras se provam cruéis, pérfidas e cheias de ódio para os homens, será que ele teria trazido o dilúvio e destruído Sodoma e Gomorra, aquela ótima cidadezinha que parece com São Francisco? Ele a teria destruído? Vocês acreditam nisso? Sim, Lúcifer é Deus e, infelizmente, Adonai também é Deus. Porque a luz não pode existir sem as trevas, blá, 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 blá. Alguma pergunta? Em que nível um maçom fica sabendo o que ele adora? No 30º, 31º, 32º e no 33º graus. Um maçom do 33º grau sabe o que adora. Sim ou não? Está claro? E se eu pudesse lhe mostrar quem são os maçons do 33º grau? Será que isso mudaria a sua opinião? De, uau, que coisas maravilhosas eles fazem, para, tem alguma coisa errada aqui. Sim ou não? Vocês acham que isso é importante? E se você descobrisse que os maiores pregadores do mundo são maçons de 33º grau? Como você reagiria a isso? E se você descobrisse que os melhores políticos do mundo são maçons de 33º grau? Os maiores políticos do mundo, como você reagiria? Será que isso afetaria a sua percepção? O verdadeiro nome de Satanás, os cabalistas dizem, é Jeová, ao contrário. Pois Satanás não é um Deus negro, mas uma negação de Deus. Para os iniciados, ele não é uma pessoa, mas uma força. Albert Pike, Morais e Dogma, página 102. A concepção de Deus. A Cabala imagina que Deus seja uma luz muito oculta. Albert Pike, Morais e Dogma, página 740. Aqui está uma invocação dirigida ao imperador Lúcifer. Imperador Lúcifer, mestre e príncipe dos espíritos rebeldes, eu te conjuro a que saias da tua morada, em qualquer parte do mundo que estejas, e que tu venhas até aqui comungar comigo. Quando o maçom aprende que a chave do guerreiro é a própria aplicação do dínamo da força viva, ele aprendeu o mistério da sua arte. As energias de Lúcifer estão às suas mãos. E antes que ele possa dar um passo para frente ou para cima, ele precisa provar sua habilidade de aplicar essa energia. Ele deve seguir os passos do seu ancestral, Tubal-Caim. Esse é um nome interessante, mas nós não temos tempo para entrar nos detalhes. Tubal-Caim, com a força do Deus da guerra, transformou a sua espada em um arado. Então, primeiramente, você cria guerra e caos para que as pessoas estejam dispostas a abrir mão disso e a se ligar ao gigante império de Lúcifer. Você sabe o que mais irrita o diabo? Foi quando Deus separou as nações. Isso foi uma dor de cabeça para ele. Isso lhe deu 4.500 anos de dor de cabeça. Ele tem estado em guerra por 4.500 anos para juntá-los de novo. E ele está conseguindo. O diabo é agora chamado de escuridão pela igreja. Preste atenção nessa citação de Blavatsky. Você não pode ter uma citação melhor. Ela vem de Doutrina Secreta, página 71. O diabo é agora chamado de escuridão pela igreja. Mas na Bíblia ele é chamado de filho de Deus. Vejam Jó, a estrela brilhante da manhã. Lúcifer, vejam Isaías. Ele virou tudo de cabeça para baixo. Eu vou lhes mostrar por quê daqui a pouco. Há toda uma filosofia de arte dogmática na razão porque o primeiro arcanjo, que saiu das profundezas do caos, era chamado de luz, Lúcifer, o filho luminoso da manhã, ou a aurora manvantárica. Ele foi transformado pela igreja no Lúcifer, ou Satanás.
porque ele é mais elevado e mais antigo do que Jeová, e tinha que ser sacrificado em benefício do novo dogma. Então, o que o não iniciado obtém é a doutrina da Bíblia, mas o iniciado vira tudo de cabeça para baixo. O diabo é o verdadeiro Deus, e Jeová, Yahvé, é o vilão. Bem, vamos ver se a gente pode provar isso. Blavatsky, em Doutrina Secreta, página 73, diz: Jeová, esotericamente, como Elohim, é também a serpente ou dragão que tentou a Eva. E o dragão é um símbolo antigo da luz astral, o princípio primordial. Essa é a sabedoria do caos. Ok, então o diabo é a sabedoria do caos. Mas quem é o vilão de verdade? Jeová. Então, eles viram a Bíblia de cabeça para baixo. Agora, Jeová tenta Eva e não a serpente. Blavatsky, na Doutrina Secreta, volume 2, diz: os sistemas filosóficos dos gnósticos e dos primitivos judeus cristãos, os nazarenos e os ebionitas, são plenamente considerados. Eles mostram as opiniões mantidas hoje em dia, fora dos círculos mosaicos dos judeus, sobre Jeová. Ele era identificado por todos os gnósticos com o mal. Então os gnósticos acreditavam que Jeová era o vilão. Lúcifer é o mocinho. Por isso eles são luciferianos. Na Doutrina Secreta, volume 1, a grande serpente do jardim do Éden e o Senhor Deus são idênticos. Portanto, Deus é a serpente, ele é o vilão. Está de cabeça para baixo. E, portanto, Jeová e Caim são a mesma pessoa. O mesmo Caim que é chamado em teologia o assassino e o mentiroso para Deus. Então, agora, quem é o assassino e mentiroso? Jesus é o assassino e mentiroso. E a serpente é o mocinho. Doutrina Secreta, volume 2, página 388, diz: o nome Satanás, em hebraico Satã, adversário, do verbo shataná, ser contrário, pertence por direito ao primeiro e mais cruel adversário de todos os outros deuses. A Jeová, não a serpente. Esta só falou palavras de sabedoria e simpatia, mas ele é o pior no dogma, o adversário dos homens. Isso é coisa séria. Portanto, Jeová foi chamado pelos gnósticos de criador, de ofiomorfos, o que tem a forma de serpente, Satanás, o mal. Outra citação, nós podíamos continuar. Ela o chama de Jeová Frankenstein. Isso não é legal, vocês concordam? Chamar o meu Deus de Frankenstein? Os cabalistas dizem que o verdadeiro nome de Satanás é Jeová de cabeça para baixo. E eu vou lhes contar na minha palestra sobre o islamismo uma coisa que vai deixá-los acordados. Satanás não é um Deus negro, mas a negação da divindade branca. Agora, preto e branco aqui não tem nada a ver com a cor da pele. Tem que ver com iluminação. E à medida que continuamos, eu vou mostrar para vocês uma coisa interessante. Jeová, mesmo o interno, sabe. Jeová se torna Saturno, e Miguel e seu exército se tornam Satanás e os anjos rebeldes. Portanto, Miguel significa aquele que é o que Deus é Satanás e seus anjos. E Lúcifer e seus anjos está estabelecendo seu reino aqui embaixo. A minha Bíblia diz que Miguel é o príncipe que se levanta pelo povo. E que ele se levantará e derrotará o inimigo, certo ou errado? Então, eles viraram a doutrina de cabeça para baixo. Miguel passa a ser simplesmente Jeová, um dos espíritos subordinados na melhor hipótese. Eles odeiam a Jesus Cristo. Assim como os templários, eles cospem na cruz. Agora, se você crê nessa fonte Blavatsky, vamos até Morais e Dogma, a fonte maçônica. O Deus do Velho Testamento é sempre representado como o autor direto do mal. Ali se diz exatamente a mesma coisa. Eu não preciso repetir isso. Vamos continuar. Assim, os primeiros cristãos que substituíram os judeus de sua Bíblia praticamente não entenderam nada dos 4 primeiros capítulos de Gênesis quanto ao seu sentido esotérico. Vamos continuar. Eles nunca perceberam que não apenas se pretendia o pecado nessa desobediência, mas que de fato a serpente era o próprio Senhor Deus, que apareceu como Office, o Logos, o portador da sábia criatividade divina, ensinada à humanidade para que eles também se tornassem criadores. A serpente foi boa para a humanidade, os homens seriam estúpidos se não fosse pela serpente.
O diabo é agora chamado de escuridão pela igreja, mas a Bíblia o chama de Filho de Deus. Lembram-se dessa? Então não admira, Manly Palmer Hall, 33º grau de maçom, diz: eu solenemente prometo ao grande espírito lucífago, príncipe dos demônios, que todo ano eu lhe trarei uma alma humana para que ele faça com ela o que lhe agradar. Vocês acham que eles ainda têm sacrifícios humanos?